Olá, gente querida, bem-vindos ao quadro Não É Isso que a Bíblia Diz, e hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Algumas pessoas dizem arrependimento é um sentimento de tristeza. É isso que a Bíblia diz? Um sentimento de remorso, o reconhecimento que pequei, que errei. É isso? Não, não é isso que a Bíblia diz. É mais do que isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrá-lo de que a palavra arrependimento, no grego metanoia, significa mudança de mente e mudança de direção. E se você observar o Novo Testamento, está repleto da palavra arrependimento. Se você olhar, por exemplo, o ministério de João Batista, ele inicia dizendo: arrependei-vos e credes no Evangelho. Não tem como você viver uma vida cristã a menos que você passe pelo arrependimento. Jesus Cristo diz: eu sou a porta. Para você abrir essa porta, a não ser pelo arrependimento. Ninguém consegue chegar a Jesus Cristo e a viver essa vida cristã em Cristo Jesus, a menos que passe pelo arrependimento. Mas a grande questão é: o que é o arrependimento? O que o arrependimento produz? Logo após o pecado, o que sentimos? Quais são as reações do arrependimento? E aí eu gostaria de convidá-lo a pensar sobre dois grandes personagens do Antigo Testamento que fizeram uma história maravilhosa, brilhante e que deixaram lições para o nosso crescimento espiritual. Eu quero falar sobre dois reis, o rei Saul e o rei Davi. A primeira história é a história do pecado de Saul. A segunda, a história do pecado de Davi. E algumas pessoas ainda dizem: não, mas o pecado de Davi foi maior, porque Davi matou e tomou a mulher de Urias. Acontece que para Deus, pecado chama-se desobediência. O pecado não é colocado na balança. O pecado não é julgado segundo os nossos critérios. Para Deus, pecado é pecado. Desobediência é desobediência. Quando você lê 1 Samuel capítulo 15, você vai perceber a história de Saul e o pecado que Saul cometeu. Deus havia dito para ele que ele deveria matar os amalequitas, deveria destruir os amalequitas e não deveria se apoderar de nenhum dos despojos. Mas, no entanto, não é isso que o rei Saul faz. Ele poupa o rei e se apodera de alguns despojos. Então, o profeta Samuel confronta Saul por conta dessa atitude. E aí Saul diz: não, eu fiz isso porque eu queria sacrificar ao Senhor. É aí que entra o texto de 1 Samuel 15 e 22, conhecidíssimo, que diz: porém Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, ele tinha pecado, ele tinha desobedecido ao Senhor, e essa desculpa esfarrapada de que ele havia desobedecido, tomado coisas para sacrificar o Senhor, era realmente uma desculpa injustificável. Aí lá no verso 30 do mesmo capítulo, ele reconhece o seu pecado e diz, verso 30, respondeu Saul: pequei. Aqui você percebe que houve um reconhecimento de que ele havia errado, mas era arrependimento? Olha o que diz o texto a seguir: mas honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Aqui você percebe que Saul estava muito preocupado com a sua reputação. Ele não estava preocupado com o fato de que ele havia desagradado a Deus. Ele não estava preocupado de ter ferido o coração de Deus, mas com a sua reputação. O que os outros iriam dizer? O que os outros iriam pensar? Em relação à sua posição de rei, olha só que interessante. Ele reconhece o seu pecado, mas, no entanto, a sua preocupação não estava em relação à comunhão com Deus, à intimidade com Deus, mas
o que os outros iriam pensar, falar em relação ao que tinha acontecido. E aí ele pede para Samuel esquecer, não fazer comentário algum. Diferente do que aconteceu na vida de Davi, porque se você ler segundo Samuel a história de Davi, você vai ver que Davi, ele matou, ele cometeu um assassinato, ele tomou a mulher de alguém, e quando Natã o confronta, dizendo, olha, você vai ser punido, a espada estará sobre a tua casa, você vai pagar caro pelo pecado cometido, você vai colher consequências terríveis. No Salmo 51, quando você lê o Salmo do arrependimento, você vê que Davi não está preocupado com a sua posição. Olha só, no 51 diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, e apaga as minhas transgressões. E aí diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha só, purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria e regozijem-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha que coisa interessante agora, gente. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, Davi não estava preocupado com o que os outros iriam pensar. Ele não estava preocupado com a sua reputação, ele estava até mesmo disposto a abrir mão de todas as suas mordomias, o seu poder, abrir mão da sua autoridade, porque para ele o mais importante era o relacionamento com Deus. E ele disse, Senhor, não retira de mim o teu Santo Espírito Santo. Devolve, Senhor, a alegria da salvação. Fica comigo, permanece comigo. A preocupação de Davi era o alinhamento com Deus. Ele sabia que ele havia pecado e ele estava disposto a colher todas as consequências do seu pecado. No entanto, ele não abriria mão, não estava abrindo mão, estava brigando para que o Senhor não o abandonasse, para que a presença do Senhor permanecesse em sua vida. Portanto, arrependimento não é apenas eu ter o assentimento de que errei, não é apenas ter o reconhecimento de que fiz algo errado, como aconteceu com Saul, que disse, pequei, mas não mudou, pequei, mas estava preocupado com o que os outros iriam dizer, não preocupado com o que Deus estava pensando, não preocupado com o que Deus estava pensando em relação ao seu comportamento. Fica para você essa palavra, que o arrependimento possa produzir no nosso coração um desespero tão grande, a ponto de buscarmos ao Senhor intensamente, a fim de que a presença permaneça em nossas vidas. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.